E aí, assim, desde sempre o senhor se sentia chamado ao sacerdócio? Não. Não? Como é que foi esse caminho aí rumo ao sacerdócio? A minha vontade sempre foi casar, né? Ter muitos filhos, eu queria falar que tinha que ter 6. Time de futebol, mais um reserva, certo, né? Porque eu venho de uma família, apesar de não termos uma experiência desde a minha infância tão profunda com a fé, nós éramos uma família muito unida, né? Graças a Deus. Todo domingo na casa da minha avó Alice, já falecida, né? O domingo era um momento sagrado, estar com a família, a gente brincar, a gente comer o macarrão da minha avó. Então, assim, os primos, os tios, a gente cresceu muito próximo. Então, esse ambiente familiar sempre foi muito caro para mim. Muito, né? Sempre foi muito caro para mim. E, então, no meu coração, era o caminho natural, né? Eu ia crescer, eu ia ter meus filhos, eu ia casar, ia ter meus filhos, e ia seguir, né? O fluxo natural, como a gente pensa, né? Até porque Iguaba é uma paróquia, é uma cidade, uma paróquia só. Então eu não tive muito contato com os padres, né? Eu tive contato com o padre que fez minha primeira comunhão, que é o padre Valdir. Depois tive contato com outros padres quando eu era coroinha, mas assim, a figura do sacerdote não era algo tão abrangente. Lá no Iguaba Grande, na Arquidiocese de Niterói, fica no Vicariato Lagos, que é um vicariato um pouco diferente da de São Gonçalo, Niterói. Aqui em Niterói, São Gonçalo, tem muitas paróquias perto uma da outra. A gente acaba tendo contato, né, com outros padres. Para mim, o padre estava lá, né, fazia diferença. Então, assim, era aquele padre, aquela pessoa que estava lá na missa. Então, a figura, a reflexão sobre vocação não foi passado, não foi falado, né? E aí, a minha experiência com Deus, né, com muito fervor, a experiência que passava pela renovação carismática, que passava, né, pelas adorações mais efusivas e tal. Um dia eu estava, se eu não me engano, foi em 2007, lá no Vicariato Lagos, acontece um encontro, que inclusive voltou esse ano, fiquei muito feliz, né? Chamado Esse Rio Pega Fogo. Bem carismático, né? Bem carismático. E foi em Cabo Frio, no Colégio Sagrado Coração, se eu não me engano. No momento de oração, eu jovem, né? Sei lá, uns 15, 16 anos. No momento de oração, eu fazia uma oração para Deus, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Eu te entrego a minha vida. Aquela coisa que o jovem fala, eu te entrego a minha vida, te dou todo o meu coração, meu ser, faz comigo o que o Senhor quiser. É a oração que a gente faz, assim, mas sem pensar muito, né? E aí eu tive uma experiência com Deus, através de uma visualização, que hoje eu já entendo o que é, na época eu não entendia, né? E eu me via vestido de túnica, né? E veio ao meu coração a ideia sacerdote, né? Aquilo me impactou. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Esse sinal não gerou no meu coração paz. Eu fiquei muito perturbado, né? Minha vontade era ir embora. Só que como eu estava em Cabo Frio, que a galera, mas eu saí do local da adoração, eu saí muito perturbado, assim, muito inquieto com aquilo, né? Eu não queria, eu não queria. A minha ideia, né, de querer ser pai, ter filhos, de fazer a vontade de Deus através do matrimônio, aquilo que me confrontou em algo dentro de mim e eu não queria resolver isso. E eu lembro, João, que naquele ano, esse encontro foi mais ou menos em setembro, eu lembro que em novembro eu estava indo de bicicleta para casa, né? Já trabalhava nessa época, saí do trabalho, tinha uma bicicletinha vermelha, estava descendo, eu lembro até aonde eu estava, né? Descendo assim o morro de bicicleta, eu falei para Deus em oração. Olha a minha ousadia, né? Senhor, se o Senhor me ama, você tem que fazer a minha vontade. Isso. 17 anos, assim, 16, 17 anos, revoltado com Deus, né? Sim. Eu não quero ser padre, né? Se o Senhor me ama, você tem que fazer a minha vontade. Eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter meus filhos. Se o Senhor me ama de fato, deixa eu fazer a minha vontade, faça a minha vontade. E essa foi a minha oração com Deus, assim, no momento de revolta, de não querer, né, estar de fato presente. E eu comecei a buscar, né? Eu não queria sair ficando, eu queria de fato namorar. Eu tive algumas experiências assim que não foram muito boas antes de namoro, assim, mas não era tão sério, né? E aí, em 2008, eu tive uma experiência de namoro que foi boa, que foi um namoro em Deus, né? A boa parte do namoro. Eu sou muito grato por essa experiência.
Inclusive hoje, nesse período, a família dela está passando por um problema, eu tenho rezado por eles, né? Porque são pessoas que são importantes para a minha história, né? E assim, eu comecei a namorar, né, com essa menina, quando eu tinha, lá em 2008, só que existia algo dentro de mim que me inquietava. E eu comecei a dizer para mim mesmo que aquela experiência que eu tive em 2007 foi coisa da minha cabeça. Que eu não ouvi nada, que eu não vi nada, que aquela oração foi coisa da minha cabeça. Eu comecei a dizer isso tanto para mim que aquilo ficou de fato, né? Essa mentira, ela entrou no meu coração. Não aconteceu nada, né? Só que ficou uma inquietação. Ficava uma inquietação no meu coração, né? Diante da experiência que eu tive, porque foi real, né? Por mais que eu quisesse dizer que não, a realidade do sacerdócio me incomodava de alguma forma. E eu não queria ver, e aí é até importante, né, para quem tem dúvida em relação à vocação, não tenha medo de aprofundar na dúvida, na questão, né, na proposta do Senhor, melhor dizendo assim. Foi uma coisa que eu fugi, né, e eu comecei a ir à missa e começou a me incomodar. Tinha uma época que nossa paróquia, a capela estava em obra, não sei, que a missa era no salão. Eu chegava atrasado para não ver o padre celebrando. Né? Isso já em 2009, 2010, né? Foi um período assim que eu fiquei muito afastado da Eucaristia, porque o namoro, como eu comecei a me afastar da vontade de Deus, o namoro também não começou a ficar muito legal também não. Né? A gente começou, ainda no EAC, ainda liderança na paróquia com a juventude, eu comecei a me afastar da Eucaristia, porque a inquietação continuava no meu coração. Eu precisava ver o que era. Eu estava namorando, foi um namoro feliz, eu cresci muito com o namoro, mas precisava ver ver o que era aquela questão, aquela dúvida, de fato, aquele chamado que aconteceu em 2007, foi verdadeiro ou não foi? Eu dizia para mim que não, dizia para ela também que não, né? Ah, mentira, isso aqui já passou, nada a ver, tal. E aí, em 2000, isso foi 2008, 2009, 2010. Em 2011, 21, 22 e 23 de janeiro de 2011. Isso, 2011. Existia aqui na Arquidiocese um movimento chamado CAOV, Centro de Orientação Vocacional. Fazia muito bem a Arquidiocese. Eles tinham um retiro, que era um retiro de silêncio, eram 3 dias de silêncio, onde se falava sobre vocação. E aí iam seminaristas, religiosas, famílias. Foi a primeira vez que eu vi um padre, na minha cabeça, né? Foi a primeira vez que eu vi um padre jovem, né? Eles não eram, acho que era um seminarista que foi de batina na palestra. Tem padre novo, né? Tem padre jovem. E aquilo começou a mexer comigo, né? Eu fui namorando para esse retiro. Nós fomos. Na minha cabeça, eu ia sair desse retiro pronto para casar. Era isso que estava na minha cabeça. Só que aí eu vinha, né, só recapitulando, eu vinha de um tempo que eu não estava tão próximo a Deus assim. Tinha feito alguns retiros, mas fiz por onda, fiz o JC, que lá chama EJOC, né? Fiz por onda, assim, fiz por fazer. Né? E aí eu fiz esse retiro vocacional no intuito de falar, agora a gente casa. Né? Na cabeça era isso. Isso era isso. E aí, nesse retiro, as coisas começaram a acontecer. Eu fui para um retiro de silêncio, e no silêncio Deus fala, Deus grita. E comigo, eu acho que porque eu era muito cabeça dura, as coisas os sinais eram muito claros. Né? Nesse retiro aconteceu muita coisa. Primeiro, a gente chegou na sexta, teve uma adoração sexta-feira à noite, e eu lembro, se eu não me engano, foi o Padre Cadu que conduziu essa adoração. E no meio da adoração, ele com o ostensório, né? Eu abaixei, né? E de repente eu senti algo me cobrindo, assim. Algo como se estivesse me cobrindo. Não é possível, assim. Está só começando. E eu pensei que fosse algo espiritual, mas o que aconteceu? A capa prendeu no meu pé e me cobriu. Caramba. A capa dele. Na hora que eu levantei a cabeça, eu vi o padre levantando o ostensório de baixo para cima. O que está acontecendo? Né? Aquele negócio dourado em volta de mim, assim, um negócio meio... Aí foi, né? E aí, durante esse retiro, algumas coisas foram acontecendo. Quando se falava sobre vocação acertada, o testemunho, eu não lembro quem foi que falou sobre vocação sacerdotal, mas eu lembro que era alguém jovem, que me marcou, porque tem padre jovem, né?
E aquilo começou a me identificar, uma conversa aqui, uma conversa ali, até que chegou no domingo, né? No domingo, que era o último dia do encontro, e como era o retiro de silêncio, não podia conversar, né? E eu lembro que eu perdi a fome, meio-dia, né? Um horário que para vocês é muito significativo, o horário do encontro, né? Meio-dia. Eu perdi a fome, falei, eu vou para a Capela do Santíssimo, aquilo me inquietando, cara, minha vontade era de ir embora, de gritar. Eu não podia conversar com ninguém, tinha um momento de partilha, assim, mas não tinha uma conversa, né? E aí eu lembro que eu fui para a Capela do Santíssimo, estava Jesus exposto no ostensório, e tinha uma menina, né, em adoração. E aí quando eu entrei, começou a me dar uma inquietação, e eu ia levantar. Só que quando eu ia levantar, eu acho que ela pensou assim, esse garoto veio me render, né? Eu vou almoçar. E ela saiu. E Jesus exposto no ostensório não pode ficar sozinho, né? Se está em adoração, tem que ficar em alguém. Só que como assim? Estava todo mundo que estava fazendo retiro almoçando. Eu entrei na capela, o que ela pensou? Deve ser alguém da equipe, né? E aí quando eu ia levantar, ela levantou. Eu fiquei eu e Jesus, né? Na capela, e aquilo me inquietando. Eu lembro que eu falei assim, algo vinha muito forte no meu coração da seguinte forma: se eu não buscar fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, eu vou sofrer. E o pior, vou fazer pessoas sofrer, né? Porque querer fazer a vontade de Deus é sinal de alegria, de felicidade. Longe da vontade de Deus, não existe felicidade. Eu precisava pelo menos dar a chance para Deus. Eu lembro que eu ajoelhei diante de Jesus assim, no ostensório, tinha uns anjinhos assim no ostensório, né? E eu falava para Jesus, faz comigo o que o Senhor quiser. Só não permita que eu sofra e que faça as pessoas sofrer. Faça comigo o que o Senhor quiser. E aí, eu saí de lá com essa decisão. Eu tenho que discernir minha vocação. Eu tenho que ver o que isso significa. Eu lembro que eu chamei um padre para conversar. Eu fiquei me sentindo maluco. Eu lembro que eu chamei um padre para conversar, né? E eu fiquei tão, assim, assustado com aquilo que eu chamei a minha ex-namorada para conversar no retiro. Esse foi um dos grandes erros que eu tive, né? Porque é um retiro de silêncio, eu deveria ter conversado com ela com calma. Só que eu fiquei tão assim, falei, cara, eu já fiz tanto retiro, que eu tomei decisão, no dia seguinte eu vou largar, e tem que chegar, eu tenho que tomar uma decisão aqui, né? Não foi justo com ela. Mas assim, 17 anos também, maturo, né? Nunca tinha conversado com ninguém sobre isso a fundo. Eu lembro que eu chamei ela para conversar, e ali a gente já voltou em carro separado, né? A gente foi namorando e já voltamos separados, né? Eu já voltei no carro ligando para meus pais, falando, preciso conversar. Meu pai sem entender nada, o que tinha acontecido. E aí a gente de fato terminou, né, o namoro. E eu lembro que logo assim que eu cheguei na paróquia, eu perguntei ao padre, né? Que o padre tinha acabado de chegar na paróquia. Eu falei, padre, o que eu faço? Olha o que você faz. Para o seminário, para fazer o encontro vocacional. A menina está aqui sofrendo, você terminou com ela desse jeito. Você não tem o que fazer, tem que discernir a vocação. Né? O padre estava achando que eu estava de história. Tinha terminado o namoro para... Ele não me conhecia, né? Ele tinha acabado de chegar na paróquia. E aí foi, assim, né? Um momento de tomar a decisão. De fato, de escolher pela vontade de Deus. Pelo menos querer saber qual era a vontade de Deus para mim. Querer saber o que Deus planejava para mim nessa aventura, né? Vocacional. E aí eu fiz, né? Comecei um acompanhamento com o padre e comecei os encontros vocacionais no Seminário São José em Niterói. E também já foi outra aventura também. Tem história, viu? E assim, nosso podcast, né, ele é promovido pelo Centro Juvenil, então muitos jovens assistem, e a juventude é uma fase decisiva, né? A gente decide muita coisa, a gente decide profissão, carreira, e era interessante enquanto o senhor falava sobre a vocação, porque eu acredito que antes de tudo isso a gente precisa também olhar para essa dimensão da nossa vida, né? Claro que não com um olhar de desespero, preciso definir minha vocação com 15 anos de idade, mas já aberto àquilo que Deus fala, né? Os sinais que Ele vai nos dando. E aí o senhor falou uma frase que me chamou a atenção, né? De não ter medo de aprofundar, porque é isso, às vezes o caminho natural é o matrimônio, né? Então, muitas vezes a gente se acomoda nisso, né? E aí não aprofunda mesmo, não olha, né? Não busca, não lê.
E a nossa igreja é muito rica, tem muitos documentos, tem muitos vídeos, então assim, eu acredito que até um conselho para quem está assistindo é isso, né, de se aprofundar. E aí me lembrava também até de uma música que está na moda agora, que é aquela Príncipe da Paz, não sei se o senhor já ouviu, Já. e que no refrão diz, né, Príncipe da Paz roubou a minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. E eu acho que se encaixa muito até na história que o senhor ia contando, né, de que Jesus é esse Príncipe da Paz, né, e ele quer nos ver em paz, mas a partir de um momento que eu ouço a voz dele, não tem como ficar em paz. Não que ele vá me retirar a paz, mas eu já sei a verdade, né? E a partir do momento que eu experimento da verdade, não tem como viver em paz longe dela. Porque é como o Senhor disse, né? Na vontade de Deus que eu encontro a alegria, né? E assim, não que se eu não viver a minha vocação, vou estar fadado ao sofrimento eterno, né? Mas tem um local em que eu vou me realizar, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer para os jovens, né, que Deus não é o dono da bola mimado, que desce pro play com a bola debaixo do braço e fala assim, ó, ou joga do jeito que eu quero, ou eu vou embora. Deus não é assim. Sim. Né? Ele respeita a nossa escolha. Tanto que quando eu falei para ele que queria namorar, ele permitiu que eu contasse com uma pessoa que me ajudou a crescer muito. Né? Só que eu não fui sincero nem comigo, nem com ele, nem com Deus, nem comigo, nem com a minha namorada. Né? Faltava sinceridade da minha parte. Sim. Porque existia uma inquietação e eu ficava repetindo para mim mesmo que não existia nada. Né? Eu não queria ver, eu tinha medo. Tinha medo do que Deus poderia falar, do que Deus ia pedir. Né? Então, não ter medo dos sonhos de Deus para nós. Porque sempre são os melhores. Sempre são os melhores. Mas é claro, Deus ele vai conduzindo, porque a vontade de Deus é que nós nos salvemos, sejamos felizes. Né? E se por algum motivo a gente não consegue responder à vocação que Ele tinha planejado para nós, Ele não vai nos abandonar. Né? Como eu falei, não é aquele dono da bola mimado que fala, ou joga assim, ou vai se lascar pro resto da vida. Não. Sim. Existe, de fato, a graça de Deus que atua, porque a intenção do Senhor é que sejamos felizes. Mas existe um caminho, né? Como aquele livro da Shalom, né? O fio de ouro. Né? Aquele caminho que o Senhor sonhou para nós. E precisamos buscar conhecer, querer saber, aprofundar. E uma das coisas que me vinham também, agora lembrando, né? Das minhas orações sobre a vocação, se é Deus que chama, é somente aprofundando nele que vamos ter a resposta. Não existe resposta longe de Deus. Então, se quiser se aprofundar, quiser conhecer, é preciso estar em Deus. Né? Ele vai conduzindo a vocação, né? O discernimento, o aprofundamento. E a gente não tem nada a perder, né? Ainda Não. mais na juventude, que... A gente só tem a ganhar. Exatamente. Eu não tenho a perder indo fazer um encontro no seminário de vocacional, eu não tenho a perder buscando sobre outras vocações, estudando sobre outras vocações, né? Eu tenho a ganhar, né? Sim. E por mais que aquela não seja a minha vocação, eu estudei, eu conheci, eu me aprofundei. Se você faz um encontro no seminário, só o fato de você saber onde é o seminário, saber que padre não nasce em árvore, que existe um caminho sendo construído, se você for pai e um dia o seu filho quiser, um sobrinho, um primo, alguém na paróquia, saber indicar, né? Saber que existe um caminho. Isso é importante. Foi uma dificuldade minha no começo. Eu não sabia, morava em Iguaba, né? No interior do interior. Eu não sabia nem pisar em Niterói. Quando o padre falou, tem que fazer encontro no seminário, eu fiquei maluco, né? Como é que eu faço isso? Aonde que é esse lugar? Aonde que é esse lugar?